Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um robozinho que utiliza canais de Keltner e que assim, tem um alto potencial de lucro, cara. Esse robô, pelo pouco que eu testei aqui, cara, a performance dele tá assim, surreal, tá? Esse robô ele utiliza 3 canais de Keltner e faz preço médio. É o primeiro robozinho com preço médio que eu trago aqui no meu canal. Tem outros robôs também com preço médio no canal, porém são robôs mais simples, tá bom? Então, meus amigos, como sempre, sem enrolação, já vamos aqui para a tela, vamos ver no passo a passo como é que funciona a estratégia e depois a gente vai programar esse robozinho do zero, beleza? Vamos lá. Pessoal, tô voltando de férias hoje, tá? Então, para quem me acompanha aí, para quem tá lá no grupo do Telegram, eu vinha comentando já que eu ia sair de férias, fiquei 28 dias fora e assim, meu canal continuou, né? Eu programei os vídeos já com antecedência aqui para vocês, para não deixar vocês aí sem vídeos nas segunda-feiras, tá? Então, eu acabei gravando uma sequência grande de vídeos aí e agora eu quero ver se eu começo a trazer aí conteúdos com um pouco mais relevância para vocês, tá bom? Então, turminha, já no primeiro vídeo, quero mostrar para vocês aqui esse robozinho de Keltner com preço médio, tá? Ele ficou um robô, assim, parecido com o Round 6, que vocês já conhecem, beleza? Porém, utilizando agora canais de Keltner e com código aberto, obviamente. Vou mostrar para vocês aqui no passo a passo como vocês vão fazer para programar, belezinha? Então, pessoal, diferentemente do Round 6, né, onde você entra lá com posições já com ordens limite, certo? E com uma distância específica, aqui a gente vai utilizar 3 canais de Keltner, ele vai fazer a entrada em um dos canais, depois fazer o aumento de posição nos demais canais, tá? Por que que esse modelo de Keltner, ele é melhor do que um modelo utilizando pontos fixos de entrada? Porque o canal de Keltner, pessoal, ele utiliza o ATR na sua composição. O ATR, ele é um medidor de volatilidade, então o Keltner, ele vai abrindo ou fechando de acordo com a volatilidade. No robô Round 6, a gente entra com o preço médio baseado numa quantidade determinada de pontos, né, onde você programa no robô, certo? Porém, se a volatilidade aumenta ou diminui, aquela quantidade de pontos ela vai ficar fixa. Trabalhando aqui com os canais de Keltner e com entradas em cada canal, se a volatilidade aumenta, a distância entre o canal e outro, né, ela vai aumentando também. Os canais tendem a abrir. Então, você consegue fazer entradas, né, em preços melhores e não em preços fixos, tá? Vou colocar aqui os canais de Keltner e a gente vai avaliar isso aqui no passo a passo. Então, vou clicar aqui com o botão direito, ó, inserir indicador. Vamos inserir aqui, ó, o Keltner, beleza? Vamos inserir ele aqui, ó, 3 vezes, tá? 3 vezes o Keltner de 20 períodos. Aí aqui, ó, a gente parametriza um canal com 1, beleza? O outro fica com 2 padrão e o outro aqui com 3, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com 1, 1,5 e 2. Fica a seu critério você utilizar aqui a distância que você bem preferir nos canais de Keltner, tá? Então, qual que é a vantagem aqui que nem eu comentei com vocês? Por exemplo, se o mercado começa a esticar forte, né? O canal ele tende a abrir. Nessa dele abrir, você consegue fazer uma entrada num preço melhor, né? Como, por exemplo, foi aqui. Supondo que o robô tivesse feito uma entrada aqui, ó. Ele entrou aqui, depois fez uma entrada já mais embaixo aqui, ó. Então, o canal, ó, ele foi se deslocando, ó. Tá vendo, ó? 115 pontos. E por último, ó. Cadê? Mais ou menos aqui, né? A outra entrada ali com 82 pontos, 80 pontos em relação à segunda entrada. Então, essa que é a vantagem, tá? Se o mercado começa a esticar, né? Ficar grande, vamos dizer assim, aumentar a sua amplitude, aumentar a volatilidade, esses canais também vão abrindo e você consegue estar, de certa forma, recalibrando os pontos de entrada de forma automática e não mantendo as entradas fixas como é feito lá no robô Round 6, que também você pode utilizar lá Keltner ou Bollinger, tá bom? Show de bola, turminha. Lembrando que se você depois quiser trocar para Bollinger, isso aqui é bem fácil, tá? Você pode utilizar Bollinger também ao invés de Keltner, sem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fazer aqui, já para resumir a estratégia para vocês, tá? A gente vai avaliar, turma, se o preço está trabalhando aqui, ó, entre as bandas, né? A gente tem uma banda de cima e uma banda aqui embaixo, tá? A gente vai avaliar primeiro se o preço está aqui dentro. Por quê? Porque se eu não avaliar isso, pode ser que ele, sei lá, tomou um stop aqui, como ele já está acima da banda, ele faz uma nova entrada, tá? E assim ele só vai fazer uma nova entrada quando ele voltar aqui para dentro do canal, tá bom? Então, obrigatoriamente, a gente precisa que o preço esteja trabalhando aqui dentro para que o robô faça a entrada, tá? O segundo critério, pessoal, é fazer o envio das ordens, tá? Então, a gente vai avaliar se o fechamento, né, que é o preço atual, né, como a gente vai trabalhar aqui nesse robôzinho no tic-a-tic, então, o Profit ele vai ficar avaliando o último fechamento. Se esse fechamento ainda estiver aberto, ele vai estar avaliando o último preço, tá? Que é o último preço de fechamento, beleza? Quando esse preço vazar aqui, ó, esse primeiro Keltner, ele vai fazer a primeira entrada. Quando o preço vazar o segundo Keltner, tá? Ele vai fazer uma segunda entrada, beleza? E se ele vazar o terceiro Keltner, aqui embaixo, ele vai fazer uma terceira entrada. Então, nota o seguinte, ó.
Nesse caso específico aqui, o robô teria feito uma entrada aqui, ó. Se a segunda entrada fosse em pontos, ó, sei lá, vamos supor que fosse 50 pontos. A entrada estaria por aqui, né, ó. Estaria mais ou menos aqui. Como ele entrou pelo Keltner, ó, o Keltner veio caindo, ó, ele entrou com uma diferença de 140 pontos. Então, você acaba pegando um preço médio melhor, né? Você acaba conseguindo fazer um médio melhor quando o preço vem contra a sua posição, tá bom? Então, resumindo, vai ser uma estratégia bem simples. Vão ser 3 entradas, uma entrada em cada Keltner, tá? Jean, e as saídas? As saídas vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai ter aqui 2 possibilidades de saída. A primeira possibilidade é a saída na média, tá bom? Então, vamos inserir aqui também uma média, tá? Média móvel. Inserir, ok. E aí, pessoal, essa média ela vai ficar parametrizável. A princípio, vamos deixar ela aqui com 20, tá bom? E a aritmética. As bandas do Keltner aqui, os canais, né? Vou deixar todos eles aritmético também, tá? Por que aritmético? Porque o aritmético, ele é mais lento, né? A média aritmética ela é mais lenta. A média exponencial, ela dá mais peso para os dados mais recentes, tá? Enquanto a aritmética dá pesos iguais a todos os dados. Então, a gente vai estar utilizando aqui a aritmética para o nosso robô, justamente para ele não ficar trazendo o Keltner para próximo do preço muito rápido, tá bom? Mesma coisa aqui na média, só que eu já havia colocado, belezinha? Tá, então a gente vai ter aqui possibilidade de 2 saídas nesse código, você vai poder optar na hora de trabalhar com o robô. A primeira vai ser a saída na média, a segunda vai ser uma saída em pontos em relação ao preço médio, tá? Então vamos falar aqui da média. Se o preço caiu aqui, ele fez uma entrada aqui, fez outra entrada aqui, certo? E a saída? A saída na média, onde é que foi a média? Foi aqui, então ele teria saído aqui. Teria feito o preço médio, se você entrou com um número de contratos iguais, né? Então o preço médio ficaria no meio, sairia aqui com 30 pontos. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, pessoal, é a saída em pontos, tá bom? Supondo aí, sei lá, 50 pontos em relação ao preço médio. Então, supondo que entrou com um contrato aqui, um aqui, o preço médio ficou exatamente no meio, tá? Andou 50 pontos a favor, ele vai zerar a sua posição, tá bom? Vai ter uma ordem limite aqui, fazendo a zeragem da posição no alvo, beleza? Qual a vantagem de um, qual a vantagem de outro? Quando o preço tá bem lateralzinho, é mais vantagem você estar utilizando a saída em pontos, tá? Quando o mercado está mais direcional, é mais vantagem você utilizar a saída na média. Por quê? Porque supondo que, vamos supor que o robô tivesse entrado a primeira vez, né? Aqui em cima, tá? Ele deu essa pernada toda. Se você coloca 50 pontos em relação ao médio, vamos supor que teu preço médio teria ficado aqui, supondo, tá? E a tua saída 50 pontos acima. Vamos supor que seria aqui, beleza? Olha o tanto que o preço andou contra, né? Para ele voltar aqui, ó, e você fazer a saída, não vou falar que é praticamente possível, mas assim, é bem difícil, tá? Enquanto para sair na média, é bem mais fácil. Apesar de você sair no loss, né? Se o teu preço médio ficou aqui, o preço caiu tudo isso, voltou na média, você saiu aqui com esse tamanho de loss aqui, tá? Porém, turma, se ele não pega o seu stop cheio, você consegue sair com um loss menor da operação, tá? Porque aqui ele poderia continuar caindo, né? O preço aqui poderia continuar caindo e te estopar. Então, vou falar para vocês a maneira como eu gosto de trabalhar em praticamente todos os meus robôs, tá? Eu não utilizo stop nas operações. Eu utilizo apenas o limite de loss, tá bom? Porque justamente, se ele não me stopa aqui, ele me dá a oportunidade de sair com um prejuízo menor. É como se fosse um stop parcial, tá? Um stop parcial. Porque supondo que o meu stop estivesse aqui embaixo e eu consigo sair aqui, eu saí num prejuízo bem menor do que tivesse saído aqui embaixo. Então, se o preço continua caindo, para quem está saindo em pontos, vai stopar cheio. Para quem está saindo pela média, vai conseguir sair com um stop menor, tá bom? Então, nesse dia aqui, ó, ele não teria voltado, tá? A nossa saída em pontos estaria aqui. É o dia de hoje, inclusive. Não teria voltado e você ainda estaria trabalhando aqui naquele vulgo ganha e perde, né? Teria começado a subir aqui, dar uma recuperada, depois voltado a cair. Então, eu vou colocar aqui um stop para quem quiser estar utilizando, tá? Vai ter o stop aqui no nosso robô também. Porém, como eu falei para vocês, eu prefiro não utilizar o stop, tá? Trabalhar somente com o limite de gain e de loss no dia, beleza? O limite de gain e de loss você pode parametrizar no próprio Profit, né? Dentro do módulo de automação. Ou se não, você pode, depois desse vídeo, assistir o meu vídeo onde eu ensino como colocar gain e loss no código, tá? Então, ao final desse vídeo, você vai ver aí a telinha aí com o vídeo recomendado para vocês assistirem depois desse, que é onde eu explico como colocar gain e loss no código, belezinha? Então, pessoal, acho que ficou claro aí, tá? As explicações. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Então, assim, ó, primeira coisa, pessoal, vamos abrir uma área de inputs. Jean, para que serve essa área de input? Serve para que depois,
quando o robô estiver concluído, você consiga parametrizar o robô, tá? Lá dentro do módulo de automação vai ter um lugar onde você clica e esses parâmetros você consegue trocar. Senão você tem que ficar trocando no código, tá bom? Então para isso que serve uma área de inputs, fechado? Pessoal, a gente já sabe que vai precisar aqui de 3 canais de Keltner, certo? Então, eu vou deixar aqui já parametrizado o desvio, o período e o tipo, tá? Desses 3 canais, beleza? Então, pessoal, vamos começar colocando aqui os nossos desvios, tá? Desvio K1 vai ser quanto? Vou deixar aqui de 1, beleza? Para a gente poder testar, eu vou colocar o desvio do Keltner 2 e o desvio do Keltner 3, o seguinte, ó, desvio do Keltner 2, desvio do Keltner 3. Eu vou colocar aqui o desvio do Keltner 2 de 1,5, o desvio do Keltner 3 de 2, beleza? Além do desvio, pessoal, a gente tem o período, certo? O período vai ser padrão 20, tá? Para todos eles, beleza? Então vai ser o período, mas eu vou deixar aqui para você poder trocar depois individualmente, tá? Então período K1, aí troco aqui, ó, para período K2, que é o do Keltner 2, e o período do Keltner 3, tá? E também o tipo. O que é o tipo, pessoal? O tipo é o seguinte, se é aritmético, se é exponencial, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, tipo K1, vai ser do tipo aritmético, então é 0. Se você quisesse exponencial, você colocaria 1 aqui dentro, tá bom? Então deixa aí 0, beleza? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E aqui, ó, a gente troca tipo K2 e tipo K3, fechado? Ótimo. O que mais que a gente vai precisar, pessoal? Já de cara, tá? Porque isso aqui, eu não preciso nem começar o código para saber que eu preciso desses dados, né? Esses dados são necessários para que a gente consiga começar o nosso código. Então, já, como é que você sabe que vai precisar disso aqui? Porque, cara, são os parâmetros que tem no Keltner, né? Eu preciso deles, tá? Não tem como programar sem isso aqui, beleza? Mesma coisa, turminha. As variáveis, eu preciso atribuir valores a determinadas variáveis dos meus canais de Keltner, tá bom? Então, vou chamar o seguinte, ó. Keltner 1 superior, Keltner 1 inferior. Os canais de Keltner, pessoal, na verdade são 2 linhas, né? É a banda superior e a banda inferior, tá? Então, preciso fazer atribuições diferentes para cada variável dessa, tá bom? Então, eu posso fazer assim, ó. Ctrl C, vírgula, Ctrl V, vírgula, Ctrl V, 2 pontos, float, tá? Porque eles podem conter casas após a vírgula. E aqui eu troco, ó, para K2, ó. K2 e aqui para K3, tá vendo? Pronto, já facilitou minha escrita aí. Show de bola. E agora o que eu faço? Preciso atribuir o valor dos canais de Keltner a essas variáveis que eu acabei de criar. Para que a gente faz isso? A gente faz isso, turma, para poder facilitar a escrita, tá? Então vamos fazer assim, ó. Keltner, channel, abre e fecha parênteses. Olha só, quando a gente abre parênteses, ó, olha o que ele informa pra gente, ó. O desvio, tá? Então, não é o que é o Keltner 1? Então eu vou colocar assim, ó. Desvio, K1, vírgula. O segundo campo, o que ele pede? Ó, período, né? Período, K1. Terceiro campo, tipo do Keltner 1. Beleza? Fecha parênteses, barra vertical. Como é que põe essa barra vertical já? É shift barra inclinada para a esquerda, tá bom? Aqui dentro você põe 0. Por quê? Falei para vocês, o Keltner tem 2 linhas, a banda de cima e a banda de baixo. Quando eu coloco 0 aqui dentro dessa barra vertical, eu tô falando para ele o seguinte, ó. Pega para mim aí o valor do Keltner superior, tá bom? Bom, para eu pegar o valor do Keltner inferior, o que eu faço? Se o Keltner superior é 0, o Keltner inferior aqui é 1, belezinha? Bom, eu tenho quantos Keltners aqui? 3, né? Então preciso fazer o seguinte, ó. Para facilitar, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? E Ctrl V. Então, o que a gente faz agora? Só trocar os números, tá? 2, 2, 3, 3, tá? E aqui eu troco o valor dos desvios. Keltner 2, Keltner 2, Keltner 2, 2, 2 e 2. E aqui embaixo é tudo 3, tá? Dessa forma, acabei de capturar o valor dos meus 3 Keltner, tá bom? Nota que é o seguinte, quando o nosso compilador chegar aqui e ele avaliar quem que é o Keltner Channel, ele vai olhar assim, ó, o desvio do K1, quem que é? Quanto que vale? Vale 1. O período do K1 vale quanto? Vale 20. Quando ele chegar aqui, ó, no período do K2, ele vai olhar, vale 20. Se ele olhar o desvio do K2, vale quanto? Vale 1,5, tá? Então, esses valores que estão aqui, é a mesma coisa que eu tivesse escrito o valor direto aqui. Porém, como eu quero deixar isso parametrizável, eu preciso criar essa área aqui de inputs, tá bom? Então, por enquanto, sem mistério, sem muita complicação. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tô querendo começar a trazer conteúdos aí para vocês de MetaTrader, tá bom? O MetaTrader, pessoal, ele é bem mais complexo que o Profit para programar, tá? Então, assim, aqui no Profit eu ainda consigo ser bem didático com vocês e trazer algo que eu consiga prender a atenção de vocês aqui no vídeo, certo? Porque qual que é o intuito de você gravar um vídeo para o YouTube? É que as pessoas assistam, né? Do começo ao fim. Se eu trago um conteúdo aqui que começa a ficar muito complicado, muito maçante, no meio do vídeo, o que as pessoas fazem? Abandonam, né? Porque tem coisas que a pessoa vai achar, cara, não compensa ficar aprendendo esse tipo de coisa. Então, eu tô bolando alguma forma aí
de trazer conteúdos de MetaTrader para vocês de uma forma que seja o mais didática possível e que eu consiga passar para vocês, assim, de uma forma simples, tá? Que vocês aprendam e que vocês fiquem aqui no meu vídeo, né? Afinal, a gente quer que a gente grava vídeo aqui com o intuito que vocês aprendam e participem e também tenha retenção, né? Senão o YouTube não entrega o vídeo para ninguém e aí é trabalho jogado fora, vamos dizer assim. Vou gravar um vídeo que ninguém vai assistir, certo? Então, tô bolando aí. Se vocês tiverem interesse para eu saber mais ou menos como é que tá a demanda aí da galera por MetaTrader e você já acompanha meu trabalho há um bom tempo, escreve assim aí escreve nos comentários. Eu quero conteúdos de MetaTrader. Eu vou saber mais ou menos aí quantas pessoas estão querendo, claro que, né? Enfim, se tiver muita demanda aí, eu vou começar a trazer, tá bom? Escreve aí, quero conteúdo de MetaTrader, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo também, tá bom? Algumas vantagens do MetaTrader, né, pessoal, é que assim, você não paga nada para rodar, né? Aqui no Profit você precisa contratar um módulo de automação e você vai pagar aí, acho que no plano mais barato, 89 por mês, tá? Não sei se isso mudou, tá bom? Enquanto isso para rodar 5 mini contratos, tá? No MetaTrader você não paga absolutamente nada. Então por isso que eu tenho robôs para Profit e eu também disponibilizo os meus robôs para MetaTrader. Infelizmente os robôs aqui do PEC, né, que são os robôs que eu ensino a programar aqui no YouTube, só tem para Profit, né? Não tem para MetaTrader. Mas os meus robôs, obviamente que eu disponibilizo para quem quer ir tanto para Meta quanto para Profit, tá bom? Aproveitando que estou falando aqui de MetaTrader, quero mostrar para vocês aí como é que tá o resultado, pessoal, dos robôs, tá? Deixa eu trazer isso aqui para baixo. Esses robôs aqui são robôs de gradiente linear para o MetaTrader, tá bom? Então, turminha, é o seguinte, ó, como falei para vocês, tá? Eu viajei e acabei deixando os robôs ligados, tá? Esse robô aqui, o robô Cash Bands, todas essas estratégias, pessoal, é apenas de um robô, tá? Esse robô de gradiente possui várias estratégias dentro dele, tá bom? O Cash Bands é uma estratégia, o Regressão é outra estratégia, e esses dois robôs aqui, ó, tá? Eu deixo ele rodando num sisteminha de hedge, onde um compra e o outro vende, tá bom? Como os robôs ficaram meio sem supervisão, pessoal, muita coisa aqui eu não consegui estar acompanhando, tá? O robô hoje é dia 20/3, então principalmente aqui no hedge, tá? De vez em quando eu faço alguma intervenção manual, mas como eu falei no último mês aí eu acabei viajando, os robozinhos ficaram ligados, tá? O robô, ele tá aí com um total no mês, tá? Um robozinho da compra de R$ 58,00, o robô da venda de R$ 4.720, tá? Para quem não sabe, esse sistema aqui, desses dois robôs aqui, eles são um sistema de hedge, onde um entra comprando e o outro entra vendendo, tá bom? Tem vídeo já explicando sobre isso, vou deixar link aqui nos cards, tá? Esses outros dois robôs aqui, pessoal, esse aqui é o robô Cash Bands com gradiente linear, né? É um robô de gradiente com Cash Bands, na verdade. Tá um resultado no mês aí de apenas R$ 404. É um mês fraco para esse robô, tá? É um robô que costuma fazer a média de 3.000, 4.000, beleza? Já o robô aqui de regressão linear, tá? Dentro do gradiente, ele tá com resultado aí de menos 569, então tá com resultado negativo no mês. Mas é um robô também que vem performando muito bem, tá bom? Esses sets que eu tô rodando aqui, eles estão em funcionamento desde dezembro de 2024, tá? Então o robô gradiente com Cash Bands fez 8.565 e o robô gradiente com regressão fez 4.576, beleza? E aqui os robozinhos de hedge, né? Esse aqui perdeu R$ 8.209, esse aqui ganhou 28.000, então tá com um total aí mais ou menos de R$ 20.000 de lucro entre esses dois. Esses dois robôs eles rodam junto, tá bom? Então o que você tem que considerar sempre é a soma dos dois, tá? Porque um depende do outro. Um normalmente vai ganhar, o outro normalmente vai perder. Legal, turminha? Caso você queira testar esse robô, você vai fazer o seguinte, tá? Tem vários outros robôs também para teste. Você vai entrar aqui no meu grupo do Telegram, tá? Tem um link aí na descrição. Aqui, ó, pessoal. O meu grupo já está com 9.760 membros, tá bom? Entra aí no grupo, você vai ver aqui na aba geral, ó. Cada vez que entra uma pessoa aqui, tá? O meu próprio bot manda essa mensagem aqui de boas-vindas. Você clica aqui, ó, em teste de robôs. Ele vai vir aqui pro meu GenBot, tá? Você vai mandar um oi. Se as opções não aparecerem, você clica nesse quadradinho que tem aqui, ó. Tá? Clica no quadradinho, clica em testar robôs e aí você vai escolher o robô que você quer testar. Esse robô é o que? É o gradiente linear para MetaTrader. Tem também na versão para Profit, tá bom? Porém a versão do MetaTrader é mais completa, não paga nada para rodar. Você pode rodar Forex, tá bom? Você pode rodar criptomoedas, mercado americano, pode rodar um monte de coisa, enquanto a versão do Profit você vai rodar apenas índice e dólar. Fechado? Clica aqui para baixar, faz o download, aproveita aí, tem um treinamento no passo a passo explicando como você vai fazer para estar utilizando esse robô, tá bom? Uma vez, pessoal, que eu fiz a atribuição de variáveis, vou deixar até comentadinho aqui, ó, tá? Ó, atribuição de variáveis. Uma vez que a gente fez as atribuições de variáveis, a gente já pode começar a trabalhar aqui nos nossos sinais de entrada, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, sinais de entrada. E aí,
a gente vai colocar aqui os nossos sinais, tá? Vamos pensar aqui, pessoal, na condição para poder fazer o envio de ordem da entrada no trade, tá? Então vamos imaginar aqui a condição da entrada, beleza? Olha só, eu preciso que o nosso robô ele faça uma entrada na compra quando o preço tocar meu primeiro Keltner aqui inferior, tá? Então a gente já sabe isso, ele tem que comprar quando tocar o Keltner inferior, ou ele tem que vender quando tocar o Keltner superior aqui, tá? Então a gente já sabe isso. Agora eu preciso de uma condição bem específica para ele poder fazer essa entrada. Por que bem específica? Porque, por exemplo, se eu só mando ele comprar toda vez que tocar aqui, né? Toda vez que ele passar por essa linha, a cada nova vez que ele passar, ele vai fazer uma entrada, tá? Eu preciso bloquear ele de fazer novas entradas. Depois que ele fez a primeira entrada, ele não pode entrar mais nesse canal, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Existe uma função chamada o seguinte, ó, se, vamos criar uma função condicional aqui, vai ser o seguinte, ó, se by position for igual a 0, by position igual a 0, aí sim ele vai poder fazer um envio de uma ordem aqui, tá? Por que by position igual a 0? O que é by position? By position é o tamanho da minha posição de compra, ou seja, se o tamanho da minha posição de compra for 0, ele pode fazer um envio de ordem aqui, beleza? Legal. E qual é a outra condição que eu preciso para que esse cara faça a entrada? Eu preciso verificar também, pessoal, se as posições são falsas, tá? Resposition igual a false. Por quê? Porque é o seguinte, do modo que eu vou fazer esse robô aqui, se meu buy position for 0, ele estaria permitindo fazer a entrada, tá? Porque é o seguinte, se ele estiver vendido em um contrato, meu buy position vai ser 0, minha posição de compra é 0, tá? Não significa que ele não está no trade, ele está no trade, porém no trade vendido. Porém, ele só pode fazer um envio da ordem de compra se ele não houver posições, porque senão ele pode estar vendido em um contrato, vamos supor que ele vendeu aqui, e aí quando o preço passar aqui, ele vai querer fazer o quê? Se desfazer da posição, tá? Porque essa condição aqui vai ser verdadeira para fazer um envio de ordem. Então, preciso avaliar aqui se, além do meu buy position ser 0, se eu não tenho posições em aberto, tá bom? Legal? Ótimo. Qual que é a terceira condição, pessoal? Eu preciso que o preço esteja trabalhando aqui dentro dos canais, tá bom? Então, vou colocar o seguinte, ó, abre, fecha parênteses, close. O que é close? Close é o fechamento do candle. Já, mas e se o candle estiver aberto? Não tem problema, é fechamento. Close é sempre o último preço, seja do candle fechado ou do candle aberto. Se eu trabalho no tick a tick, o último preço vai ser do candle aberto. Não interessa, o fechamento está trabalhando aqui, vamos supor. Olha aqui, ó. O fechamento do candle está trabalhando, tá? Tá para cima, para baixo, tá variando. Não tem problema. Ele é o fechamento. O valor de fechamento está trabalhando, tá? Então, é ele que vai ser detectado quando passar aqui. Eu preciso avaliar se o fechamento do candle está aqui dentro, ó, das minhas bandas, tá? Então, preciso avaliar se close é menor ou igual o meu K1 superior, tá? E, abre e fecha parênteses, close é maior ou igual meu K1 inferior. Estou falando para ele, então, que o fechamento do meu candle tem que ser menor do que a banda de cima e maior do que a banda de baixo. Se for menor que a de cima e maior que a de baixo, que o preço tá entre elas, tá bom? Porém, turminha, para a gente não correr riscos aqui, não correr alguns problemas, tá? Eu vou utilizar aqui o fechamento do candle fechado. Então, o candle fechado é o candle com deslocamento 1, beleza? E aí eu posso avaliar aqui também em relação à minha banda fechada. Por isso que eu coloco esse colchete 1. Ele vai avaliar o valor do candle fechado. Ou seja, se ele estiver nesse candle aqui, que é o candle aberto, ele vai avaliar se este fechamento está dentro das bandas. Se este fechamento está, aí então ele pode fazer a entrada, tá? Legal. Deixa eu dar uma encolhida nisso aqui, porque tá ficando pequena a nossa tela aqui, tá? Então vamos lá, no passo a passo. Bom, se essas condições forem verdadeiras, pessoal, então eu preciso fazer a minha entrada. Qual que vai ser a minha condição de entrada, tá? Vou colocar o então, aí eu coloco o início, e a minha condição de entrada vai ser o seguinte, ó. Se, abre, fecha parênteses, o close, estamos falando aqui da compra, tá? Então se close for menor ou igual ao meu K1 inferior, que eu quero comprar aqui na banda de baixo, tá? Então, buy at market, abre e fecha parênteses, ponto vírgula. O que a gente vai colocar aqui dentro do buy at market? A gente vai colocar a quantidade de contratos, tá? Então, vamos especificar aqui, ó, CTO, entrada 1, abre e fecha parênteses, a gente vai colocar aqui um contratinho, beleza? Ponto vírgula. Bom, quantidade de contratos de entrada 1, entrada 2 e entrada 3, tá? A gente vai ter 3 entradas aqui, beleza? Porque o nosso robô vai fazer uma entrada nessa banda, uma entrada nessa, uma entrada nessa. E eu quero especificar a quantidade de contratos de entrada, tá? Para cada nível desse. Caso você queira aumentar as quantidades, depois você consegue especificar aqui. Belezinha? Bom, buy at market, o que? CTO, entrada 1. E por último eu coloco meu fim aqui. Poderia fazer isso aqui em mais de uma linha, tá? Preferi escrever tudo numa linha só para economizar linhas aí, tá? Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para caber tudo na tela. Beleza? Ótimo. Então, primeiro eu avaliei, pessoal, se a quantidade de contratos
que eu tinha aqui era igual a 0, certo? Bom, depois que ele executar esse primeiro contrato, eu preciso avaliar se a quantidade de contratos mudou, tá? Então eu vou olhar o seguinte, ó. Se meu buy position ele for igual ao CTO entrada 1, é porque esse camarada aqui foi executado. Essa quantidade de contratos da primeira entrada, ela foi executada. Então agora ele pode estar executando a segunda, mas ele só pode executar a segunda se tiver executado a primeira, tá bom? Então para isso que eu olho isso aqui, tá? Se meu buy position é igual à quantidade de contratos na entrada 1, eu olho se ele mudou de 0 para 1, beleza? Se ele mudou, pessoal, aí eu posso fazer a minha segunda entrada. Então eu coloco assim, ó. Então, início, eu coloco minha condição. Se meu close for menor ou igual, meu K2 inferior, ou seja, minha banda 2 aqui, tá? Então, buy at market, abre e fecha parênteses. Aqui dentro, eu vou colocar o quê? Meu CTO de entrada 2, que é a quantidade de contratos que eu quero que ele execute na segunda entrada, tá aqui, ó. Vai ser um contratinho também, beleza? Bom, e aqui eu preciso pôr o fim, né? Tá? Preciso pôr o fim, esse fim é deste início aqui. Ótimo. Bom, agora eu tenho a entrada da minha terceira banda. Eu tenho que analisar se meu buy position, ele é igual ao quê? Meu CTO da entrada 1 mais meu CTO da entrada 2, certo? Se isso for verdade, pessoal, então aí é só repetir essa condição aqui, ó. Vou até copiar, vou colocar aqui o início junto, ó, Ctrl C, Ctrl V. Close menor que o meu K3 inferior, então buy at market, quantidade de contratos da entrada 3, beleza? Aqui entrada 1, faltou colocar. Vamos compilar para ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Legal. Então, turminha, eu só posso fazer a entrada na banda seguinte se aquela quantidade de contratos tiver sido executada, e é por isso que eu faço essa avaliação aqui, beleza? Porque senão, se eu fizer assim, ó, se eu só fizer assim, ó, se close menor que K2, toda vez que ele passar em cima do K2 inferior, ele vai executar, entendeu? Ele não pode, só pode executar se a quantidade de contratos for igual a essa aqui, que é a quantidade de contratos que executou na primeira entrada, belezinha? Pessoal, a mesma coisa é feita para a banda superior, tá? Não muda nada, beleza? É exatamente a mesma coisa, só que nas bandas superiores a gente vai vender, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C nesse cara e espero não errar nada aqui, tá? Vou fazer alterações. Então onde é buy position, a gente troca para sell position, tá? Sell position, porque agora eu preciso avaliar o tamanho da minha posição de venda, beleza? Sales position igual a false. Agora aqui, ó, isso aqui não muda, tá? Por que não muda? Porque isso aqui eu tô avaliando se ele está entre as bandas, tá? Então isso aqui não muda nada. Agora aqui muda, ó. Se o close for maior do que quem? Do que o meu K1 superior, então aqui estava K1 inferior. Troco aqui para superior. E o close aqui tem que ser maior ou igual K1 superior. Então o que ele vai fazer? Ele vai comprar? Não, aqui ele vai vender, tá? Sell short at market. Então o seguinte, uma diquinha para você que está começando a programar. Se você está começando a programar, não dê Ctrl C, Ctrl V. Pega e digita tudo. Por quê? Existe uma grande chance de você errar, tá? Eu mesmo acabo errando, já errei várias vezes aqui no próprio YouTube. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V aqui e depois eu acabo esquecendo de trocar alguma coisinha. E se você vai fazendo no passo a passo, dificilmente você erra. Agora, se você dá um Ctrl C, Ctrl V e depois só vai trocar algumas coisas aqui, cara, normalmente dá ruim, tá? Normalmente dá ruim. Então, vamos ver aqui, ó. Meu sell position for igual a quantidade de contratos na entrada, então eu preciso ver se o meu close, o fechamento do candle, é maior ou igual, tá? Então aqui muda, ó. É maior ou igual o meu K2 superior. Se for, então, sell short at market, beleza? E na terceira aqui, close é maior ou igual meu K3 superior, tá? A gente vai vender também, beleza? Sell short at market, contrato de entrada 3. Acho que tá certo, tá bom? Show de bola, turminha. Cara, se você curte a maneira como eu explico aqui, se você acha que minha maneira de explicar é didática, cara, eu tenho um treinamento de programação de robôs onde eu pego na sua mão, cara, de forma mais didática ainda e mais no passo a passo, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Lá nesse treinamento eu te entrego mais de R$2.000 de bônus. Te entrego também 30 dias para você estar utilizando aqui, ó, pessoal, o meu robô de gradiente linear, tá? Esse robô aqui, ele sai R$3.499. Eu te entrego ele por 30 dias, gratuito, para você fazer uma avaliação nele. Avaliação normal de 7 dias para quem quer testar, tá bom? Mas para quem tem o treinamento de programação, eu libero 30 dias nesse robô aqui, cara, que é espetacular, tá bom? Então, dá uma olhadinha no link aí da descrição. Tem grupo de tirar dúvidas, tá bom? Tem um cara que eu contratei aí só para ajudar lá no suporte, tá? Eu também faço suporte lá no treinamento, mas tem um cara lá especial só para ajudar no treinamento, só para ajudar a tirar dúvidas lá dentro desse grupo, tá bom? Então qualquer dúvida que você tiver, você pode estar mandando lá nesse grupo, belezinha?
Cara, uma vez que a gente fez os nossos sinais de entrada, agora a gente vai trabalhar os nossos sinais de saída, tá bom? Eu havia falado para vocês o seguinte, que a gente vai ter dois tipos de sinais de saída, tá? A saída na média e a saída em pontos, beleza? Então, a gente vai ter que criar aqui uma média, certo? Vamos colocar aqui, ó, período na média. Já vamos criar essa média aí. Período, média, abre e fecha parênteses, vai ser de 20 também, padrãozinho, tá bom? Depois você pode alterar o tamanho da média caso você queira, beleza? E aí vou criar uma variável aqui, ó, para receber o valor da minha média. Chamar aqui de x média. Aí eu venho aqui, ó, x média, 2 pontos recebe, uma média que vai ser aritmética, abre e fecha parênteses, o período da média, vírgula, a base de cálculo, que é o fechamento do candle, beleza? Então, já tenho aqui o valor da minha média. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma input, chamada assim, ó, sair na média, abre e fecha parênteses, vou colocar aqui dentro, false, beleza? Por que falso? Porque vai ficar padrão falso. Se depois você quiser trocar para verdadeira, você vai poder trocar lá dentro do módulo de automação, lá na área de inputs, tá bom? Então a gente vai criar aqui uma condição seguinte, ó, se sair na média, então aí eu vou colocar aqui a minha ordem de saída na média. Mas primeiro, pessoal, eu quero ver se eu vou sair na média, mas eu tô comprado ou tô vendido. Então vamos fazer o seguinte, ó, se is bought, ou seja, se eu estou comprado, então início e aqui o fim, beleza? Aí aqui dentro desse laço é que eu vou colocar essa condição, tá? Então preciso avaliar, tô comprado ou tô vendido. Por quê? Porque se eu estiver comprado, eu preciso vender na média. Se eu estiver vendido, eu preciso comprar na média. Então o envio da ordem é diferente, tá? Então se sair na média, ou seja, se eu marquei sim lá dentro do módulo de automação, vou fazer o envio da ordem à média, tá? Se eu estou comprado, preciso vender, sell to cover. Por que to cover? Porque é uma ordem de cobertura de posição. Sell to cover, limit. Limite aonde? Onde é que eu quero fazer o envio da minha ordem? Não é na média? Então escreve aí, x média, pronto, só isso, tá? Aí eu faço o seguinte, ó, se não, se, e aí eu vou criar aqui, pessoal, uma opção de você marcar se você quer sair em pontos, tá? Sair em pontos, abre e fecha parênteses, falso. Depois você pode marcar lá, sim, dentro do módulo de automação, e aqui eu coloco a quantidade de pontos de saída, tá? Então vou colocar assim, ó, pontos, gain, abre e fecha parênteses, vamos colocar aqui 50 pontinhos, ponto vírgula. Show de bola. Então, se ele marcou false, sair na média não é verdadeiro, ele vai pular desse laço para esse. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele entra aqui. Se não, se essa outra opção for verdadeira, qual que é a outra opção? Outra opção é sair em pontos. Cara, esse vídeo tá bem completinho, hein? Tá no passo a passo para vocês aí. Se você estiver gostando do vídeo aí, cara, considere se inscrever no meu canal e já deixa o like, beleza? Isso ajuda bastante o meu canal a crescer e você não paga nada mais por isso, belezinha? Então, lembre de deixar o like, para um segundinho, deixa o like aí no vídeo e depois você continua assistindo. Senão você vai acabar esquecendo, como eu também faço muitas vezes assistindo vídeos no YouTube, às vezes acabo esquecendo aí de dar o like. Então deixa o like aí, beleza? Bom, se sair em pontos, então, qual que vai ser agora a saída, pessoal? Vai ser o seguinte, ó, preciso vender, né? Então, sell to cover, limite, e agora eu coloco aqui a quantidade de pontos que eu quero que meu robô faça a saída. Mas, em relação a que eu vou colocar essa quantidade de pontos? Vou colocar em relação ao meu preço médio. Qual que é meu preço médio? Meu preço médio é isso aqui, pessoal. Buy price, é o preço médio da compra, tá bom? Mais o meu pontos de gain, que é a variável que eu acabei de criar aqui em cima, que vale 50 pontos. Então ele vai pegar, vamos te dar um exemplo aqui, ó. Ó, supondo, fiz uma entrada aqui, fiz outra entrada aqui, fiz outra entrada aqui, ambas com 3 contratos. Meu preço médio provavelmente vai ficar aqui no meio. Ele vai pegar o preço médio, tá? Aqui seria, no caso, a venda, tá? Então, ao invés de buy price, seria sell price. Seria sell price menos a quantidade X de pontos, tá? Que seria 50 pontos. Então, ficaria mais ou menos aqui embaixo, 50 pontinhos abaixo, no caso da venda. No caso da compra, é o contrário. Entrei aqui, entrei aqui, entrei aqui. Vamos supor que o meu buy price, que o preço médio ficasse aqui, tá bom? Ele vai pegar esse valor e vai somar 50 pontinhos aqui acima, beleza? E aí vai colocar a nossa saída, tá? Como eu utilizei o senão, eu preciso tirar esse ponto e vírgula para ele entender que tudo isso aqui, ó, é uma coisa só, belezinha? Bom, preciso também, cara, colocar o meu stop. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai ter um stop loss aqui, tá? Então o stop, se eu estou comprado, preciso vender. Então é sell to cover, stop, abre e fecha parênteses. Onde é que vai ser seu stop? Vai ser a partir do buy price, que é o preço médio da compra, tá? Menos uma quantidade de pontos. Por que menos? Supondo que seu preço da compra está aqui, teu stop vai ser abaixo. Então, e isso aqui, menos a quantidade de pontos. Tá bom? Vou chamar aqui de stop loss, essa variável. Primeiro campo é o campo de disparo, ou seja, é onde a sua ordem vai ficar lá com o preço gatilho de disparo.
na sua corretora. E o segundo campo é o campo limite, até onde você topa pagar. Bom, eu topo pagar do ponto onde ela foi disparada, menos uma quantidade X de pontos de offset, tá bom? E este offset, vou deixar ele aqui parametrizado para vocês, tá? Então vamos colocar aqui meu stop loss, que vai ser aqui de, vou colocar de 300 pontos, tá bom? E o meu offset, que é até quanto total pagar, vou colocar aqui de 25 pontos. Por que 25 pontos? Porque muita gente, depois que adquirir o PEC, e esse robô vai fazer parte lá do PEC, o cara vai rodar no índice e vai rodar no dólar. Se eu coloco aqui 100 pontos, se ele vai rodar no dólar vai dar problema, tá? Porque ele vai falar que a quantidade de pontos ultrapassa o limite lá que a bolsa permite. Então, eu tô deixando 25 para poder rodar no índice e no dólar. Mas se você for rodar no índice, cara, aumenta isso aqui, porque 25 é pouco. Pode ser que dispare sua ordem, você só tem 25 pontos de margem para poder fazer a execução. Ou seja, se você pega um momento de volatilidade até sua ordem ser disparada e chegar na bolsa, se o preço já ultrapassou o ponto onde era o seu stop, você vai ser pulado, tá bom? Você vai ser pulado. E aí, depois você vai querer reclamar lá para sua corretora, tá? Então, coloca um valor grande aqui no offset, tá? Por isso que eu já deixo aqui parametrizável. Uma vez, eu colocava aqui 500 pontos e funcionava para índice e para dólar. Mas, depois de uma atualização que o Profit fez, se eu coloco um valor muito grande aqui, ele extrapola lá os limites de envio de ordens da bolsa e o Profit bloqueia o seu envio e dá pau no robô, tá bom? Então por isso que agora você tem que parametrizar isso aí, fechado? Cara, agora que eu já tenho aqui os meus sinais de saída da compra, vamos fazer aqui os sinais de saída da venda. Vou passar um pouco mais rápido, tá? Então vai ser o seguinte, ó, C e sold, eu não vou copiar ali de cima, porque normalmente eu erro também, então eu prefiro fazer na mão aqui, que eu tenho certeza que eu não vou errar, tá? Então vai ser o seguinte, ó, C e sold, ou seja, se eu estou vendido eu preciso comprar, então é buy, to cover, limit, abre e fecha parênteses, sell price, meu stop ele está acima do preço, se eu estou vendido aqui, preciso stopar aqui, tá? Então é sell price mais o meu stop loss, vírgula, primeiro campo disparo, segundo campo, campo limite, mais um offset, beleza? Ponto vírgula. Depois a gente vai colocar a opção aqui, ó, sair na média, ou seja, se a pessoa escolher sair na média, então aí a gente vai comprar, se eu estou vendido, preciso comprar, buy, to cover, limite, abre e fecha parênteses, x média, ponto vírgula, tá? Se a pessoa escolher sair em pontos, né? Se não, se sair em pontos, então buy, to cover, limite, abre e fecha parênteses, sell price, menos pontos de gain, ponto vírgula. Tô tão acostumado a colocar ponto vírgula que quando não é para pôr, eu acabo colocando. Foi mais rápido eu escrever, cara, do que dar Ctrl C, Ctrl V e também escrevendo, você vai praticando, tá bom? Programação é prática. Se você não praticar, infelizmente você não vai conseguir evoluir na programação, tá? Tem que escrever mesmo, beleza? Bom, turminha, vamos compilar esse negócio? Vamos ver se tá certo. Código compilado, o que eu vou fazer? Vamos salvar esse cara. Como é que vai ser o nome do robô? Vai ser o seguinte, ó. Bot Triple Keltner _ YouTube. Galera, vocês já estão careca de saber que todos os vídeos onde eu ensino a programar, o código vai fazer parte do quê? Do pack de robôs. O que é o pack de robôs? Nada mais é do que um drive na nuvem, onde você adquire ele, paga apenas uma vez, e depois, toda vez que eu trago um robô novo aqui para vocês, esse novo robô entra pro pack, tá bom? Eu comecei esse pack, pessoal, quando tinha 10 robôs. Esse pack, com o vídeo de hoje, são 96 robôs. Então, o cara que comprou lá atrás, quando só tinha 10, acabou recebendo mais 86 robôs, tá bom? Você comprando hoje, você vai receber todos esses robôs, tá? E mais os robôs que eu for fazer daqui pra frente, belezinha? Então, é assim, cara, sai um valor irrisório, tá? Pro tanto de robôs, pro tanto de códigos, pro tanto de exemplos que tem lá dentro, belezinha? Vale muito a pena, principalmente para você que tá começando agora nesse mundo de robôs, tá? Que quer testar várias coisas, quer testar várias estratégias, tá tudo mastigadinho, tudo certinho para você pegar e só colocar para rodar aí e fazer os seus testes, tá bom? Então, vou dar um ok aqui, salvei o cara. O que a gente vai fazer agora, turma? A gente vai colocar esse cara no módulo de automação, beleza? Venho aqui em estratégias, clico aqui em automação de estratégias e vamos pegar aqui, ó, no replay. Já tem um replayzinho aqui configurado, clica aqui em selecionar, vou colocar aqui, ó, Triple Keltner, esse camarada aqui. Olha só, quando eu clico aqui, ó, em editar parâmetros, olha o que aparece aqui para mim. Parece tudo que tá nas inputs, né? Então, para isso que serve as inputs, tá, pessoal? Para você conseguir mudar os parâmetros depois. Então, ficou desvio de 1, 1,5, 2, os períodos aqui tudo de 20, os tipos de todos os Keltners, todos aritméticos, por isso que é 0, tá bom? O stop loss aqui de 300 pontos, um offset de 25, no caso do índice, você aumenta aí para uns 100 pontinhos, tá bom?
E as opções de saída ficou ou na média ou em ponto. Se você marcar não, o que vai acontecer? Ele não vai colocar saída nenhuma. O robô só vai fazer entrada e não vai fazer saídas, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, saída na média, tá bom? Eu prefiro saída na média, porque como eu falei para vocês, às vezes o preço vem contra, né? Corre muito contra e o seu preço de alvo de saída acaba ficando longe. E a média não, a média vem acompanhando o preço. Conforme o preço volta, ele sai na média. Seria tipo um stop loss parcial, tá? Você não vai sair com o loss cheio, beleza? Então por isso que eu recomendo você nem utilizar o stop loss. Dá até pra gente fazer uma coisa aqui dentro do código, tá? Vou fazer agora aqui para vocês, que é a possibilidade de você não utilizar o stop. Porque do jeito que tá aqui, você obrigatoriamente tem que pôr algum valor pro stop. Então você pode fazer isso aqui, ó. Se stop loss for maior do que 0, então. E aí é o seguinte, se você preencher o valor, né, colocar um valor maior que 0, ele vai entrar aqui por colocar o stop loss. Se você preencher 0, ele não vai colocar stop, tá bom? Então vamos salvar aqui. Agora ficou com a opção de utilizar stop ou não, ou seja, se eu quiser zerar o valor do stop, eu posso. Antes, se eu quisesse zerar o valor do stop, eu não poderia, tá bom? Vou deixar com stop, depois eu coloco 0 aqui só pra gente testar se funcionou a função, beleza? O que eu vou fazer, cara? Vou selecionar aqui o dia de ontem mesmo, ó, 19/3, vamos requisitar aqui. Vou pôr num tempo gráfico bem pequeno, pessoal. Por que bem pequeno? Pra gente poder testar mais rapidamente, tá bom? Isso aqui é um vídeo de instruções, então assim, eu preciso correr aqui com as coisas, né? Não posso ficar tomando muito seu tempo aí que tá do outro lado. Então vou pôr um tempo gráfico bem pequeno, somente para teste. Já recomenda rodar no 10 segundos? Cara, o que eu vou te falar? Você vai ter que testar, tá bom? Eu rodei aqui no 10 segundos, deu um resultado bom, mas foi no replay. Agora, se vai dar resultado bom ou não, aí você que vai ter que avaliar aí do outro lado, tá bom? Tempos gráficos maiores costumam ter resultados melhores, tá? Mas vai que no 10 segundos dá bom, né? Nesse dia aqui, que é o dia de ontem, eu já havia testado ontem, tá? Ficou bom. Só pra passar aqui como é que vai ficar os parâmetros, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Os parâmetros é o seguinte, a gente colocou aqui, ó, no editar parâmetros, quantos contratos, né? Um em cada um para cada entrada. Então, obrigatoriamente, eu preciso pôr 3 e 3. Já, mas aqui, cara, tá falando da quantidade por ordem, 3, ele não vai entrar com 3 contratos de uma vez? Não, ele vai entrar com 1, porque eu especifiquei dentro do código que é 1. Agora, se você coloca aqui, por exemplo, tudo 1, tá? E supondo que você quer entrar com valores diferentes, tá? Sei lá, quero entrar aqui com 2 e entrar aqui com 3. Como é que você faz, né? Tá aqui com 1, quanto você vai pôr aqui? Você vai pôr 3? Mas daí ele forçaria para entrar com 3 tudo? Não, tá? Então, você sempre vai pegar a soma, olha só como é que você vai fazer. Você vai pegar a soma dessas quantidades aqui, tá? No caso aqui, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Se eu vou entrar com 1, 2 e 3, com quanto que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que pôr 6, tá bom? Para que ele fique livre para carregar até 6 contratos. Então, você vai marcar 6 nos dois campos, fechado? Para o nosso teste, tá? Nós vamos fazer tudo com 1, 1, 1 e 1. Como 1 mais 1 é 3, vou pôr 3 aqui nos dois campos. Na aba de entrada, você vai marcar o quê? Realizar o orders quando a condição for satisfeita. Permitir múltiplos envios. Para quê? Para que se no mesmo candle ele tocar na banda de cima e também na banda de baixo, para que ele consiga executar 2 vezes. Nos tempos gráficos muito pequenos, como 10 segundos, pode ser que isso não aconteça, tá? Pode ser que ele não tenha velocidade para fazer 2 execuções no mesmo candle, beleza? Nos tempos gráficos um pouco maiores, tipo 1 minuto, dificilmente isso vai ocorrer, mas no 10 segundos pode ocorrer sim, tá bom? Vamos marcar aqui também, ó, esperar o primeiro candle fechar, né, para fazer a primeira execução. Na aba de saída você não marca nada, aqui no risco você pode marcar seu objetivo de ganho ou de perda do dia. Que nem eu falei para vocês, eu não gosto de trabalhar com stop loss, prefiro só trabalhar com ganho ou perda, tá? Porque às vezes ele entra numa operação, voltou na média, tomou um stop loss curto, tá? E como eu já falei para vocês, a maioria dos robôs que eu tenho e que performam bem, não tem stop loss, tá? Não trabalham com stop loss, trabalham simplesmente com pontos de entrada, pontos de saída, você coloca um limite de loss lá no dia, e se for a primeira operação que for para estopar o dia todo, paciência, tá bom? Não tem muito o que fazer, fechado? Mas você dá a chance, né? Porque muitas vezes o que acontece? O mercado só desce, cara, ele te estopa e volta, tá? Pode ver que a maioria das vezes é isso que acontece, dificilmente ele vai lá, te estopa e continua derretendo, pode acontecer, mas se você não coloca o stop loss e só coloca a saída, por exemplo, na média, o preço poderia ter passado pela região do seu stop loss, ter destopado e depois voltado na média. E você perdeu a chance de sair com um prejuízo menor na operação, tá? Então todos os meus robôs hoje trabalham assim. Pessoal, é o seguinte, ó. No meio da gravação aqui, cara, tive um problema aqui no meu Profit, tá? Fechei tudo e resolvi voltar aqui. Já peguei o ponto certinho para mostrar para vocês. Eu ia deixar rodando um pouco ali no 10 segundos, mas acabei preferindo trazer direto aqui para vocês no gráfico de 1 minuto, tá? No ponto específico onde o robô vai fazer a entrada pra gente finalizar aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Já dei play aqui no robô, tá bom? O robôzinho aqui já pegou a primeira entrada.
lançou a ordem de saída lá na média, tá bom? Então conforme a média vai se movimentando, tá? Essa ordem também vai movimentando para cima e para baixo. Então a gente viu aqui a primeira situação de compra, beleza? Vamos ver a situação de venda e vamos ver o seguinte, ó. Se o Profit vai ter velocidade para executar nas 3 bandas, porque elas estão bem pertinhas, né? E se o replay aqui ficar muito acelerado, pode ser que ele não tenha capacidade de executar certinho em cada banda, ó, que foi o que aconteceu aqui. Então ele executou na primeira, a segunda ordem ele executou atrasado, tá bom? E a terceira ordem ele ainda não executou. Vamos ver se executa aqui no próximo candle, tá? Não vai executar. Eu acabei de ver aqui que não vai executar, mas vamos ver ele sair na média. Vai dar uma outra oportunidade aqui embaixo para a gente ver ele executando. Então assim, ó, o replay está acelerado. Se você rodar isso aqui mais devagar, você vai conseguir ver as execuções, tá? Quando ele passa muito rápido, infelizmente o Profit aqui no replay não tem capacidade de executar isso aqui acelerado em 10 vezes, tá bom? Porque as entradas são a mercado, tá? Então a gente já vai ver aqui uma oportunidade de compra. Eu vou reduzir a velocidade para ver se ele executa certinho, beleza? Executou a primeira, vou deixar aqui na velocidade 2, vamos ver se ele executa as 3 ordens aqui. Executou a primeira, a segunda tem que executar aqui embaixo, está na velocidade 2. Então assim, se você tem dúvida sobre a execução, no replay dá uma reduzida na velocidade para ver ele executar as ordens, tá? Ó, não conseguiu executar aqui, beleza? A segunda ordem ele executou aqui embaixo e a terceira ele não vai conseguir executar, a vela desceu de uma vez só. Uma vez o Profit, cara, ele fazia várias leituras, né, no mesmo candle. Hoje ele faz uma atualização a cada 15 segundos, então pode ser que fique um pouco lento aí para poder executar se as ordens forem disparadas muito rápidas uma atrás da outra, tá? Então a primeira ordem ele executou aqui, ok. A segunda ordem, que era para ter executado aqui, ó, ele conseguiu executar somente aqui embaixo. E a terceira ordem, como já havia passado do ponto, né, a execução era aqui, mas ele não conseguiu pegar aí, tá? Também a distância das bandas aqui estão bem curtas, né? Então eu deixei aqui com 1,5 e 2, tá? Então tá bem curtinho. Vou dar mais uma adiantada aqui pra gente ver algumas situações de venda. E eu acho que ele vai conseguir fazer as execuções, porque foram em vários candles, né? Que ele fez a execução aqui. Então vou pôr aqui as 9, cadê? Mais ou menos aqui as 10 e 18, 10 e 19. Já volto aí. Vamos ver aqui a situação de venda. O replay tá acelerado em 4 vezes aqui. Como agora a volatilidade aqui deu uma baixada, eu acho que vai dar para ver as execuções aí, tá? Executou primeiro aqui na primeira banda. Eu já deixei isso aqui propositalmente, tá? Mais estreito para a gente conseguir ver as execuções, mas infelizmente quando é muito rápido, ele não dá conta de executar no exato instante aí. Ele acaba executando depois que passou, né? Mas ele nunca vai te executar pior, tá? Ele vai te executar sempre num preço melhor, né? Olha lá, executou a segunda. Tem o lance lá da execução uma a cada 15 segundos, então é do Profit isso aí. Como o replay tá acelerado, ele não executou a terceira, mas o mercado vai continuar subindo aqui, ó. E ele vai executar, olha lá, pronto, executou a terceira, tá? Então assim, a execução do Profit é uma a cada 15 segundos em média. O que acontece? Quando o replay está acelerado, ele não dá 15 segundos entre intervalo de ordens. E aí ele não consegue te executar. Na prática, esses 15 segundos pode ser que não dê tanta diferença, tá? Mas no replay vai dar. No replay vai dar, beleza? Então olha lá, executou, a saída tá aqui embaixo. Não estopou, tá? Foi por pouco ali, ó, que ele não estopou. Mas agora na próxima vela ele vai estopar. Então é o seguinte, se não tivesse stop aqui, ó, deixa eu cancelar o stop. Se não tivesse stop, só que na próxima ordem ele vai colocar, na hora que fechar ele vai colocar a ordem. Olha lá, colocou e já zerou. Então assim, se não tivesse stop, o que teria acontecido aqui? O preço teria corrido contra. Essa média aqui, ela vai subindo ao longo do tempo, tá bom? E você teria saído aqui num stop loss menor ou muitas vezes até no gain, tá? Então esse é um dos motivos aí de não estar utilizando a ordem de stop, a não ser por uma segurança, né? Uma ordem longa lá, por segurança. Tá bom, pessoal? Cara, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Só a última oportunidade de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos, meus amigos. E até mais.